Há algumas semanas, as redes sociais têm sido agitadas pelas declarações e tweets do youtuber e podcaster Monark, que apresenta o Flow Podcast. Essas suas postagens flutuam entre uma espécie de ingenuidade e entre uma provocação ao debate sobre os limites da liberdade de expressão. Para a gente entender melhor o que é o direito a se expressar e por que é que no Brasil, na Europa e em grande parte dos países do mundo, incluindo aí alguns dos mais desenvolvidos, existem esses limites para exercer esse direito, a gente vai precisar falar também sobre democracia e sociedade. Então, segue o fluxo e vem com a gente. Seja muito bem-vindo a mais um Diretas de Direito e hoje nós vamos voltar a falar aqui um pouco sobre liberdade de expressão. Eu me chamo Tássio, sou servidor público e faço divulgação científica do direito aqui no YouTube. Falo do direito, seus conceitos, leis, julgados de uma forma clara, objetiva, sempre tentando traduzir o juridiquês. Você também pode me encontrar falando de direito, políticas e outras cositas, mas nas redes sociais que estarão no comentário fixado. Também estará no comentário fixado as referências desse vídeo e um link para o nosso grupo no Telegram, onde a gente troca ali alguma ideia, troca alguns memes, e eu ainda costumo liberar os vídeos com um pouco de antecedência. Bom, para começar esse vídeo, eu preciso dizer que ordem, progresso, bem-estar e desenvolvimento econômico e social necessitam do equilíbrio de duas forças fundamentais e antagônicas: liberdade e democracia. Eu sei que soa meio estranho dizer que liberdade e democracia são forças antagônicas. A gente está mais acostumado a dizer que um país não democrático, uma ditadura ou uma autocracia, são países menos livres. E sim, isso costuma sim estar certo. Só que liberdade e democracia não são elementos que se fundem e se confundem dentro de um país. Na realidade, esses dois conceitos são bem distintos e, por incrível que pareça, eles podem entrar em rota de colisão mais fácil do que nós imaginamos. E o que isso tem a ver com toda essa polêmica dos tweets do Monark? Tudo a ver, tem tudo a ver. Como eu não quero ser raso ou superficial, eu peço que vocês tenham em mente aqui que para eu poder explicar toda essa questão de liberdade de expressão, eu vou precisar explicar um pouco para vocês sobre liberdade, sociedade e democracia antes. E olha, mesmo que eu e você, no final do vídeo, tenhamos uma opinião divergente sobre liberdade de expressão, o meu objetivo aqui é ajudar você a entender o porquê é que existem esses limites hoje, nem que seja para você poder defender o seu ponto de vista de uma forma melhor e mais bem fundamentada. E sabe por quê? Porque eu adoro diálogo, eu adoro me expressar, eu adoro debater, convergir, divergir, mas sempre com respeito, com informação, com história e com fundamento. E também quero dizer que muitas vezes não há necessidade de alguém estar certo ou errado. Às vezes são só pontos de vistas divergentes, de pessoas que pensam diferente e que ainda assim querem o melhor para o seu país. Vamos começar aqui falando então sobre liberdade. Afinal de contas, o que é liberdade? Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Essa frase de Cecília Meirelles é de arrepiar, né? Eu ouvi ela a primeira vez quando eu assisti o curta-metragem Ilha das Flores, do Jorge Furtado. Aliás, fica aqui a dica de um curta mind blow mesmo, que vale a pena assistir. Vale a pena assistir ele uma vez por ano, pra falar a real. Talvez a liberdade, ela seja como o conceito de dignidade, tema que eu já até abordei aqui no canal, né? Em um vídeo, e aderindo à divagação da Cecília Meirelles, talvez seja algo mais suscetível da gente intuir e de sentir do que necessariamente a gente conceituar. Mas como para a filosofia não tem tempo ruim, os caras se debruçaram sobre esse tema e trouxeram várias conceituações que, se nós fôssemos abordar aqui, nós precisaríamos de anos de estudos e dezenas de vídeos com N pirulas de duração para esgotar esse tema. Particularmente, eu gosto muito da obra do Sartre, tá? Eu me vejo como um existencialista e acho que a abordagem dele sobre liberdade é algo sensacional, mas isso é algo que eu vou deixar para um outro vídeo. O que podemos destacar de uma forma muito resumida, sabe? Muito resumida mesmo, e que ao mesmo tempo tem muita relevância pro direito e pro nosso vídeo, é que a liberdade significaria a faculdade de você agir segundo sua própria vontade, segundo o seu livre-arbítrio. Olha, volto a repetir, isso é um resumo do resumo do resumo só pra gente tocar o vídeo, beleza? Então, agir de acordo com a própria vontade, seja ela
racional ou instintiva. Quero comer miojo com Nutella? Como. Quero comprar uma arma? Compro. Quero abortar? Aborto. Quero ofender alguém por causa da cor da pele daquela pessoa? Ofendo. Quero comprar cocaína? Compro. Quero explorar minha propriedade jogando toneladas de carbono na atmosfera? Jogo, exploro. Quero estuprar alguém? Estupro. Quero matar? Mato. Porra, chega, já deu pra entender. Chega de exemplo, né? Tá, pera lá. Tem certeza que isso aí é liberdade? É. Isso é ser livre. É ser extremo livre, extrema liberdade, poderíamos dizer. Tá, mas isso aí é bom? Se eu for um cara muito poderoso, muito forte, ou muito rico, ou então todas essas coisas ao mesmo tempo, talvez seja interessante pra mim, né? Fazer o que eu quiser e não sofrer nenhuma retaliação, né? Ou então se eu for a última pessoa viva no planeta. Agora, e os outros? Essa minha liberdade toda, será que ela é saudável para os outros? Imagina todo mundo convivendo com todas essas liberdades. Liberdade para fazer o que quiser, inclusive se vingar de alguém que fez algo para você ou de alguém que você simplesmente não gosta. Pois é, né? Quando nós vivemos em sociedade, a própria empatia, ela molda nos seres humanos noções de moralidade que faz com que as pessoas pensem nos outros e deixem de fazer tudo aquilo que elas querem fazer. E vamos além. Conforme a vida em sociedade foi evoluindo, as cidades foram surgindo, depois os reinos, impérios, até chegarmos aí nos estados modernos, como Brasil, França, Alemanha, Estados Unidos, enfim, os países que nós temos hoje, a gente foi compreendendo que toda essa liberdade, ela não é legal. Não que a liberdade deixe de existir, tá? A liberdade em si, ela nunca deixará de existir. Você sempre estará livre para fazer o que você quiser e o que você puder fazer. Mas para que as pessoas não usufruam de toda essa liberdade, que não é legal, a gente resolveu fazer isso. Se ela não é legal, vamos torná-la ilegal. Por isso que várias condutas ao longo dos tempos foram sendo consideradas ilegais. Isso é, elas passaram a ser criminalizadas e punidas pelo Estado. Se eu matar alguém, eu vou ser punido por isso. Eu não vou aqui no vídeo entrar em todas as teorias a respeito de contrato social, constitucionalismo, iluminismo, marxismo, liberalismo e todos os autores que explicam os porquês e tal. Tá? Existem muita gente falando sobre isso, existem muitas visões e muitas teorias sobre como tudo isso aconteceu. Novamente, só para reforçar para vocês, eu estou trazendo aqui um breve apanhado histórico que pode ser resumido com um ditado popular. A sabedoria popular é sempre incrível, né? De que a nossa liberdade, ela termina onde começa a liberdade do próximo. Ok, beleza, entendi essa parte. Mas agora eu te pergunto, até que ponto eu posso forçar a minha liberdade sem invadir essa liberdade alheia? Ou melhor, até que ponto eu posso exercer essa minha liberdade sem entrar na ilegalidade? E quem é que diz quais são esses limites? Esse papel de dizer os limites já foi do rei, do imperador, do faraó, do papa, da religião. E é preciso dizer que em alguns lugares ainda é assim, tá? É a religião, são poucas pessoas que dão esses limites. Hoje, basicamente, esse poder de dizer quem é que dá os limites dessa liberdade, somos nós mesmos. Tá, beleza, tudo bem. Não somos nós diretamente, porque quem faz isso diretamente é o Estado. Mas somos nós que escolhemos as pessoas que vão fazer parte do Estado e que vão nos dar, vão trabalhar na construção dessas margens. Já que nós já falamos um pouco sobre liberdade, sobre conviver em sociedade, começamos a falar sobre Estado, vamos falar então sobre o último ponto fundamental antes da gente entrar na questão da liberdade de expressão, que é a democracia. Recapitulando o básico do básico, acredito que todos nós sabemos que democracia deriva do grego, lá demos, mais kratos, povo, mais poder, que em outras palavras nada mais é do que um regime onde o poder é exercido pelo povo. Ele se contrapõe, por exemplo, à autocracia, em que uma única pessoa, ou então um comitê, ou então um pequeno partido, um grande partido, né, que domina e governa, mas sem a participação do povo nessa escolha. Acho que até aqui não tem novidade nenhuma, tá? E se nós dissecarmos um pouquinho mais o conceito de democracia, nós também vamos encontrar uma clássica divisão em que classifica as democracias como democracia indireta, onde as pessoas exercem o seu poder por meio de representantes, ou as democracias diretas, em que as pessoas exercem diretamente esse poder. A nossa Constituição, por exemplo, ela diz que todo o poder emana do povo e ele deve ser exercido nos termos da própria Constituição. E ela diz que esse poder aqui no Brasil é exercido das duas formas. Indireta, isso é, por meio dos nossos representantes que nós elegemos, e também diretamente, por meio das proposições de lei de iniciativa popular, dos referendos e dos plebiscitos.
Um dia eu ainda vou gravar um vídeo específico para falar mais sobre esses conceitos, explicar os seus detalhes e tudo mais, mas isso aqui só tô trazendo esse conceito, essa noção geral, já é o suficiente pro vídeo de hoje. Pra gente afirmar que a gente vive uma democracia, não basta termos somente votos e eleições. Se esse fosse o único critério, nós poderíamos dizer que, por exemplo, não houve ditadura no Brasil, porque afinal de contas, naquela época nós tínhamos eleições e nós votávamos. O que os negacionistas sempre esquecem é que nem sempre quem vencia nas urnas acabava empossado, né? Nem precisamos voltar muito no tempo para buscar outros exemplos. A Coreia do Norte, por exemplo, ela também possui eleições. Isso só faz dela uma democracia? E eu deixo aqui essa pergunta porque eu realmente não sei se o processo lá na Coreia do Norte, ele é transparente e livre. Então, se vocês quiserem complementar ou me corrigir, fiquem à vontade nos comentários para me corrigir sobre esse ponto. Pensando então de uma forma mais abrangente e ainda assim mais eficaz para a gente determinar o que é realmente uma democracia, vamos nos basear aqui no conceito de poliarquia desenvolvido pelo cientista político americano Robert Dahl, que serve para a gente medir e verificar o quanto um país é realmente democrático ou não. De uma forma muito resumida, caso você não queira ir lá nas fontes e tal, o Robert Dahl diz que existem alguns requisitos que nós precisamos analisar para dizer se um Estado é ou não é democrático. O primeiro deles é a existência de eleições livres, justas e frequentes. Beleza, aqui no Brasil nós temos eleições, elas são frequentes, mas talvez não sejam tão justas assim, né? Isso por causa do coeficiente eleitoral, que traz algumas distorções, e ele é uma coisa bastante complexa. Também por causa do fundo partidário, a forma como ele é dividido, a questão das fórmulas de tempo na televisão, as coligações, fake news e outras pequenas peculiaridades, aí a gente pode dizer que não é muito justo aqui não. O segundo ponto é que as esferas executivas e legislativas precisam ser compostas por membros eleitos pelos cidadãos e de forma alternada. Tirando o fato de que nós temos já senadores e deputados que estão festejando bodas de prata, de ouro e de diamante nos seus cargos, né, o que fere essa questão da alternância, nós estamos mais ou menos ali. O terceiro ponto que ele elenca é a liberdade de expressão, e como esse é o objeto do vídeo, eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente. Mas vou soltar aqui um spoiler para vocês. Nós temos sim uma liberdade de expressão ampla, muito ampla, mas não irrestrita. O quarto ponto é a existência de fontes alternativas de informação. E aqui entra a imprensa livre. Felizmente, desfrutamos de uma imprensa com bastante liberdade, até mais liberdade do que nós deveríamos ter, né, já que não temos ainda a regulação da imprensa, e essa imprensa ela pode trazer as notícias com o viés ideológico que ela quer trazer. Nós temos visto ultimamente muitas críticas à Rede Globo, à Folha, SBT, Record, enfim, mas nós precisamos ter em mente que o lance de ter essa diversidade toda de informações faz parte do jogo democrático, tá? É sempre bom ter opiniões independentes e divergentes. O quinto ponto eu acho espetacular, é sensacional a gente falar, que é a cidadania inclusiva. E o que é isso? Bom, não é qualquer pessoa que pode votar no Brasil, não são todos os brasileiros que podem votar, só votam os cidadãos. Tecnicamente, quem exerce o poder nas democracias não é o povo, é o cidadão. E isso traz uma grande diferença prática e teórica. Não adianta dizer que um país é democrático se poucas pessoas preenchem os requisitos para ser considerado cidadão. Tornar-se uma democracia, em alguns casos, não modificou em nada os regimes que os antecederam. Por exemplo, aqui no Brasil, logo após a proclamação da República, lá em 1889, menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos, indígenas e alguns integrantes do clero não podiam votar. Hoje, felizmente, quase todos os maiores de 16 anos e capazes, isso é, aquelas pessoas que estejam são de suas faculdades mentais, podem exercer a sua cidadania. E eu disse quase todos porque, eventualmente, algumas pessoas podem perder os direitos políticos, podem perder os direitos de votar caso sejam condenados. O sexto e último critério que o Robert Dahl traz é a liberdade para os indivíduos se associarem ou criarem associações. Esse é outro direito que também está garantido na nossa Constituição, que permite que nós criemos associações com ou sem fins lucrativos, sabe? ONGs, OCIPs, fundações, partidos políticos, enfim, tudo isso sempre, claro, com algumas regrinhas, desde que, claro, nós não estejamos criando uma organização criminosa ou paramilitar. Então é com base nesses 6 critérios que nós resumimos aqui, e alguns outros,
que existem diversas entidades que fazem um ranking com base nesses índices de democracia. A revista britânica The Economist faz anualmente uma relação dos países e dos seus níveis de democracia, conforme esses índices e critérios que não divergem muito dos de Robert Dow, não. Com esses critérios, a The Economist classifica as democracias em democracias plenas, em democracias falhas ou imperfeitas, em regimes híbridos e em regimes autoritários. Em 2020, o Brasil ocupava a 49ª classificação e era classificado como uma democracia imperfeita com uma nota de 6,92. Se a média fosse 7, até que daria para passar, né, com a ajudinha de um professor. Só que, né, estamos falando aqui do rigor britânico e ele estabelece índices acima de 8 para que você pertença ali ao grupo A nata das democracias mundiais. E olha só, eu estou usando aqui alguns critérios que cabem críticas, tá? Porque são essencialmente critérios liberais. Então, antes de você vir falar de comunismo, de China, de Venezuela, tenham em mente que os critérios que eu estou usando para trabalhar aqui com vocês agora, nessa questão de liberdade de expressão e de democracia, são critérios essencialmente liberais. E lembra quando eu perguntei para vocês como é que são definidos os limites da nossa liberdade, inclusive a liberdade de expressão? Pois é, ele é definido por lei, e somente por meio de lei. Isso, inclusive, é uma garantia que está lá na Constituição, a de que ninguém fará ou deixará de fazer algo senão em virtude de lei. E o que é a lei? A lei é uma espécie de norma que só pode ser criado pelo Poder Legislativo. A Câmara, Assembleia, vereadores, enfim. Não matar alguém, por exemplo, é uma limitação à nossa liberdade, que é um artigo de lei que está no Código Penal. Então, esse é um ponto fundamental para vocês entenderem. E tão fundamental quanto é saber que todos, absolutamente todos os nossos direitos, inclusive aqueles que estão na Constituição, como, por exemplo, o direito de ir e vir, ou a liberdade de expressão, eles não são direitos absolutos. Como assim? E a vida? A vida está na Constituição e não é absoluta? Também não é absoluta. Vamos lá, pensa comigo. A Constituição te garante o direito de ir e vir, certo? Eu posso andar pela rua? Posso. Posso viajar pelas estradas? Posso. Mas eu posso entrar na sua casa quando eu bem quiser? Não, né? Não, porque daí eu estaria invadindo uma propriedade particular, que também é um direito constitucional garantido. E é muito simples o direito, você perceber que o direito de ir e vir, em determinado momento, ele entra em rota de colisão com o direito à propriedade. E isso é o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico ele é inteiro assim. A Constituição garante o direito à vida? Garante. Mas ele autoriza, em tempos de guerra, a pena de morte para alguns crimes específicos. Se isso é justo? Não sei. Não vou entrar nesse mérito agora. Só que muitos países, inclusive os Estados Unidos e a China, punem as pessoas com pena de morte por outros crimes. A Constituição garante a liberdade de expressão? Garante, mas ela também garante a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Sabe quando você vê os muros separando as propriedades privadas das ruas e das calçadas? Elas são as barreiras visíveis que separam os direitos de ir e vir dos direitos de propriedade. Quando você vê um muro, você sabe que ali você não pode entrar, mesmo que você tenha o seu direito de ir e vir. Só que nem todas as barreiras são visíveis. Não existe um muro, por exemplo, separando você do seu desafeto no meio da rua ou dentro de uma balada. Não tem nada te impedindo de ir lá e dar uma porrada ou dar um tiro nele. Você é livre, inclusive, para você matar, porque não existe ali uma barreira, a não ser uma barreira invisível. E você sabe que se você cruzar essa barreira, você vai ser punido por isso. A mesma coisa acontece com a liberdade de expressão. A fala, ela é um atributo que pode gerar reflexos reais dentro de uma sociedade. A fala, ela pode invadir o direito, a honra e a imagem que as pessoas têm. E é por isso que existem, por exemplo, os crimes de injúria, calúnia e difamação. O próprio diálogo, ele é um recipiente vazio que nós podemos encher com coisas legais ou ilegais. Racismo, por exemplo, é uma delas. Aliás, você sabia que só com a fala nós podemos induzir alguém ao suicídio? Só com um diálogo nós podemos dar um golpe em alguém? Pois é. As palavras, elas não são inofensivas. As palavras, elas podem ferir ou podem curar. Vocês se lembram quando Trump só disse, que o desinfetante no corpo podia curar o coronavírus? Só em Nova York, 30 pessoas foram hospitalizadas por ingerir esses produtos de limpeza nas primeiras 18 horas depois dessa declaração. Novamente reforçando, é só o Estado, por meio dos seus representantes eleitos, que podem definir
quais são os limites das nossas liberdades. E é por isso que os países não são iguais e as suas liberdades também não são iguais. Esses países refletem nas delimitações dos seus limites suas próprias culturas. Tem país que é crime puxar um beck, tem país que não. Tem país que a eutanásia é liberada, tem país que não. Tem país que o aborto é liberado, tem país que não. Os Estados Unidos, por exemplo, que lá na revista The Economist também é uma democracia falha, assim como o Brasil, ainda que esteja num lugar bem melhor, tá, em 25º, é um país que tem uma ampla liberdade de expressão, mas direitos menores, direitos mais restritos em outras áreas. Já os cabeças dessa lista, não sei se vocês olharam lá, e eu não sei também se é uma coincidência ou não, são países que também são cabeça nas listas de desenvolvimento social e econômico. E olha só que interessante, a maioria desses países são europeus e a maioria deles limita, sim, a liberdade de expressão. Para vocês parar para pensar, essa questão de limitar a liberdade de expressão não é coisa de comunista, não é coisa de terceiro mundo, muito menos uma jabuticaba brasileira. Agora me diz, por que é que essas pessoas também limitam suas liberdades de expressão? Porque foi exatamente com uma liberdade irrestrita de propagar ideias, especialmente as ideias de superioridade, ideias de preconceito, ideias eugenistas, mentiras, distorções na história, que esses países sofreram com fascismo, nazismo, franquismo, salazarismos e outros ismos aí que mergulharam esses seus países em crises humanitárias e em genocídios. Esses países experimentaram políticas de não limitar o conteúdo dos seus discursos e viveram, por causa disso, atrocidades inimagináveis. Por isso que hoje, na Alemanha, se um funcionário público, por exemplo, fizer um discurso na televisão com estética nazista e uma trilha do Wagner de fundo, esse cara vai ser preso. Ah, mas no Brasil não teve isso, não sei o que... Tem um velho ditado que eu acho muito interessante, que diz que aprender com o próprio erro é inteligência, mas aprender com o erro dos outros é sabedoria. A gente não precisa trilhar o mesmo caminho, incorrer nas mesmas cagadas para daí querer limitar, não é? A mesma coisa acontece com o racismo e a homofobia. Esses discursos, eles criam um ambiente em que as pessoas estão tão acostumadas a odiar e a xingar e a falar mal, que em determinado momento a pessoa acha que ela pode apedrejar ou dar tiros numa pessoa trans no meio da rua. Opa, pera lá, acha não. É exatamente isso que já acontece. E é por causa desse preconceito que sempre existiu que essas pessoas são assassinadas. É por causa das piadas, da normalização e do racismo estrutural que os negros, por exemplo, são assassinados por policiais na rua por portar um guarda-chuva. Por isso que elas são perseguidas dentro dos mercados pelos seguranças. As palavras, elas levam, sim, situações que causam malefício às pessoas. Ah, mas então você está dizendo que eu não posso falar nada. Não, gente. Claro que você pode, não vamos ser falacioso, não vamos ser mentiroso. No Brasil você tem o direito à liberdade de expressão muito ampla. Você pode defender o direito de liberdade de expressão irrestrita? Pode, mas você não pode defender o nazismo. Você pode defender a descriminalização da venda e do uso de drogas? Pode! É sua liberdade de expressão. Eu só não posso pedir para as pessoas usarem ou venderem. Eu posso defender o porte de arma, eu posso defender o fim do Estado, eu posso defender até tirar o limite de idade do consentimento nas relações sexuais, aqui falando isso para não ter que falar uma palavra pesada e o vídeo ser desmonetizado. Nós temos sim uma puta ampla liberdade de expressão. Nós podemos falar mal do presidente, nós podemos falar mal dos ministros do STF, nós podemos fazer um monte de coisa. Só que essa liberdade, ela não é absoluta. Eu não posso, dentro dessa liberdade, ameaçar um ministro do STF de morte. Isso já está ultrapassando o limite da liberdade. Eu não preciso ameaçar alguém de morte, eu não preciso incitar uma guerra civil para criticar ou para derrubar um governo. Porque aí, essa liberdade de expressão, ela está colidindo com outros direitos fundamentais. Ela está colidindo com o direito fundamental à vida. Ela está colidindo com o direito fundamental que as pessoas têm de viver uma própria democracia. O Brasil e o nosso sistema tá longe de ser perfeito. Na verdade, é uma bosta mesmo. E eu posso falar isso. Eu tenho liberdade para falar isso. Talvez, por exemplo, o que eu tenho falado aqui, as palavras que eu tenho usado, o YouTube não monetize meu vídeo ou não distribua. Mas isso não é censura. Isso só é um descumprimento das regras contratuais que eu tenho com o YouTube. Então não confunda isso, se esse vídeo, por exemplo, for desmonetizado, com censura. Porque o Estado
não está me impedindo de falar. A não ser que eu estivesse, por exemplo, ultrapassando os limites e aí estivesse, por exemplo, ameaçando de morte ou atacando a honra das pessoas, aí o Estado poderia intervir. O fato é que nós temos muito que melhorar ainda para nos tornarmos uma democracia plena, um país de primeiro mundo. A gente erra, o STF erra, o governo erra, e isso é absolutamente normal em todas as democracias. Olha, eu acho que eu tô talvez fugindo um pouco do foco aqui, né? Nós viemos falar sobre liberdade de expressão e é isso que nós vamos ficar falando, não vamos desviar o foco não. Vocês podem até não concordar com os limites que nós temos hoje, você pode achar que é muito, você pode achar que é pouco, e vocês têm toda a liberdade de se expressar sobre isso. O monarca, ele não foi nenhuma vez impedido ou punido pelo Estado pelas declarações que ele fez. Nunca aconteceu isso, tá? Pode ter perdido o contrato? Perdeu. Mas isso aí são outros 500. Isso aí é o livre mercado agindo de acordo com a opinião pública. Isso não é censura, não é prisão, não é ilícito, não é nada que esteja ultrapassando os limites da lei. Aliás, tem muita coisa ridícula e escrota sendo dita todo dia e que não fere o direito à liberdade de expressão, ainda que essas coisas possam causar o cancelamento ou o linchamento virtual. Linchamento esse que, se ultrapassar os limites, também pode ser criminoso. Como eu disse pra vocês lá no comecinho do vídeo, vocês têm toda a liberdade pra discordar ou não dos nossos limites atuais. Mas pelo menos agora, você pelo menos entende o porquê que esses limites existem. Se esses limites são justos ou não, aí vai da opinião, vai da ideia, vai do que cada um pensa. A minha opinião, e aqui é opinião, tá? Tô saindo do direito e entrando na opinião, é que nós precisamos sim de mais limites, tá? Precisamos colocar limites principalmente na criação de mentiras e nas teorias conspiratórias que podem causar mortes e que podem derrubar uma democracia. Ontem mesmo, né, eu tô gravando esse vídeo no sábado, que ontem caiu o avião da Marília Mendonça, aquele acidente muito trágico, muito triste e tal, já tinha gente no Twitter compartilhando a ideia de que o piloto poderia ter tido um mal súbito em razão da vacina. Olha o nível do absurdo de uma ideia dessas. É uma ideia dessas que, se compartilhada, que chega nos grupos de zap, que pode chegar com pessoas que às vezes não têm uma noção, pessoas que vivem em bolha, pessoas que vivem alienadas, que podem ficar com medo de tomar a vacina e depois podem morrer em razão de uma mentira dessas. Bom, essa é a minha opinião, e já que eu tô falando de opinião, deixa eu terminar o vídeo aqui com mais uma coisa bem simples para vocês entenderem. Não existe crime de opinião no Brasil. Existe racismo, nazismo, homofobia, injúria, calúnia e difamação. Se a sua opinião precisa passar pela prática de um desses crimes, é melhor você nem colocar ela no mundo. É melhor você guardar ela pra você. Porque o direito, ele não vai te punir pelo que você pensa. Agora, se você botar isso pra fora, isso aí que você chama de opinião, na verdade, tem outro nome. E dá cadeia. Pessoal, desculpe o vídeo ter ficado um pouco mais longo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí o like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você não é membro, cogite a ideia de se tornar um membro e dar uma força pra gente. Ou então fazer um Pix, aquele Pix esperto pra essa chave que tá aparecendo aí na tela. Pode ser de qualquer valor vai nos ajudar. Valeu, vou ficando por aqui, um abraço a todos.